Bom, quando é que o ministro Alexandre de Moraes deve enviar à PGR o relatório do inquérito do golpe? A gente já tem uma ideia dessa previsão? Sim, a previsão é que ele envie entre hoje e amanhã. Eu apostaria que será hoje, porque ele passou o fim de semana inteiro mergulhado nessas 800 páginas, detalhe por detalhe, né? Ele, a equipe dele, né? Então, hoje vai para, possivelmente hoje ainda vai para a Procuradoria-Geral da República, lembrando que o Procurador-Geral agora não é mais Augusto Aras. O procurador agora não é engavetador, não. É o Paulo Gonet, que além de ser muito ágil, ele tem, enfim, fortes ligações, ele é amigo, conhecido e foi inclusive indicado pelos ministros do Supremo, principalmente Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito do golpe, e Gilmar Mendes, Flávio Dino, portanto, as coisas estão bem azeitadas, né? E olha, isso deve andar bastante rápido. A expectativa é hoje. A dúvida é se vai para a PGR e automaticamente vai ser quebrado o sigilo para que nós outros da sociedade brasileira tenhamos acesso a essas 800 páginas, né? Isso é que é a dúvida, se vai para a PGR e para a divulgação aberta à sociedade, ou se uma coisa é agora e depois a outra coisa é liberar para a gente. Vamos ver. Bom, Eliane, e a partir desses próximos passos aí da investigação, tem uma pergunta, né, que ganhou adesão no debate das redes sociais, que nem sempre é um debate saudável, mas afinal, tem possibilidade do ex-presidente ser preso? Olha, foi bom você me perguntar isso, Raíssa, porque todo mundo nos pergunta isso o tempo inteiro, né? Amigos, colegas, pessoas desconhecidas até na rua, assim, né? Você encontra a pessoa no mercado, no shopping. Vem cá, o Bolsonaro vai ser preso? A resposta é o seguinte: não está prevista a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma prisão temporária nem preventiva. Ou seja, né, a prisão do Bolsonaro, que é bastante provável, é prevista apenas depois de todo o trâmite em julgado, ou seja, de toda a tramitação do processo, né? Vai para a PGR pode simplesmente acatar todo o relatório da Polícia Federal, pode acatar em parte, mas não no todo, pode pedir mais diligências, pode negar algumas, são 37 indiciados, pode achar que, olha, naquele caso, neste caso, não cabe a denúncia, então a PGR é que vai dar agora o limite da investigação. Aí a PGR responde, tem 15 dias para isso, para o Supremo, e o Supremo pode denunciar ou não, então, os 37 ou parte desses 37. Depois disso, né, no ano que vem, muito provavelmente no ano que vem, e rápido, porque ninguém quer um julgamento desse porte, dessa envergadura em 2026, que é um ano de eleições gerais, inclusive para a presidência da República. Então, possivelmente, o Supremo julgue tudo em 2025, e aí é o plenário, né, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, possivelmente também com transmissão ao vivo para a sociedade brasileira, para quem quiser acompanhar o julgamento. Mas, atenção, só depois de tudo isso é que, se
for julgado. Se for condenado, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso. Mas tem uma ressalva, gente. É o seguinte, não está prevista temporária nem preventiva para o Bolsonaro, porque isso foi usado contra o ex-presidente Michel Temer e foi muito criticado, muito condenado em todos os meios, né? Você prender um ex-presidente temporariamente, preventivamente, sabe, sem ter julgamento, não está previsto. Mas há uma ressalva, é o seguinte, se o Bolsonaro tentar fugir do país ou se tentar obstruir a justiça, ou seja, se tentar esconder prova, se aliar com outros investigados para atrapalhar as investigações. Aí complica. E a gente lembra que Bolsonaro já fez aquele atestado falso de vacina contra a Covid exatamente para poder viajar para o exterior, né? Que ele estava vendendo joias e tal, estava ficando com muito dinheiro para poder ir para o exterior. E ele passou, inclusive, 2 dias numa embaixada estrangeira, né, indicando que pensava em fugir do país. Neste caso, o que a gente pode concluir? Que ser preso ou não antes do julgamento só depende de uma pessoa, do próprio Jair Bolsonaro. Se ele não pisar em falso, não será preso agora. Mas se ele tentar fugir ou obstruir a justiça, bem, depende da responsabilidade dele com ele mesmo, né? Uhum. Bom, a gente vai continuar com a Eliane Cantanhede, agora um pouco mais sobre a agenda desta semana, pensando na expectativa do anúncio do pacote de corte de gastos aguardado para os próximos dias. Presidente Lula se reúne hoje com o ministro Fernando Haddad, né, Eliane? Pode sair também algo já hoje, né? Ele havia já mencionado que essa reunião ia sair para colocar todos os pormenores ali na mesa, né, do presidente Lula. Mas o detalhamento, você acha que a gente já pode ter alguma coisa hoje também? Sim, o anúncio do pacote de corte de gastos está previsto para hoje, né? E aí o governo ainda diz, olha, ou hoje ou amanhã, terça-feira, mas está previsto para hoje. E é um pacotaço. A previsão é de 6 bilhões de reais a mais em cortes, né? Isso significa cortes, que eu digo contingenciamento, não é cortar definitivamente. O que é o contingenciamento? É o congelamento. A verba fica ali, mas não é liberada para os órgãos, para o Ministério da Educação, da Saúde, do Trabalho. Está ali, mas não pode ser usada, né? Então, isso é o contingenciamento, e o contingenciamento está beirando ali 6 bilhões de reais. Como já houve um contingenciamento anterior para 2024, que era de 13 bilhões e 300 milhões, né, com mais 6 bilhões, é só fazer uma continha aritmética, a gente chega em 19,3 bilhões de reais para contingenciamento esse ano, 2024. Né? Lembrando que a última área que foi ali, por onde a tesoura passou, foi a área militar, foram as Forças Armadas, que não têm, mas passarão a ter idade mínima para passagem para a reserva remunerada. Essa idade passará a ser 55 anos de idade, mas atenção, não é estalar o dedo e acordar amanhã com a mudança. Tem uma regra de transição. Quem já está lá, quem já é oficial das 3 forças, etc., vai ter uma regra de transição. Mas, enfim,
esse corte, essa tesoura nas Forças Armadas foi na área de previdência social, né? Pensões, aposentadorias para o pessoal da reserva. Mas, enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que foi contemplado, porque a grande questão no corte de gastos é que é preciso equilibrar o orçamento. O que entra, que é a receita, com o que sai, que é o gasto, né? E o governo vinha crescendo muito a receita, mas não estava cuidando dos gastos, e agora vai ter que cuidar. Vamos ver como é que as várias áreas, ou seja, os ministérios e o próprio PT reagem, né? Porque o PT não queria corte na área social. Os ministérios, né, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, os ministros até ameaçaram sair do governo. E vamos também ver a reação do outro lado. O mercado vai ficar satisfeito ou vai achar que é pouco um contingenciamento de quase 20 bilhões neste ano? A ver, vai ter muito debate, muita crítica, mas quem sabe um ou outro ali aprovando. O fato é que tudo isso depende do Congresso Nacional. Aguardemos então. Eliane, outro assunto do dia está na manchete de hoje do Estadão, no blog do Fausto Macedo, reportagem da Pepita Ortega. Um escândalo aqui, né? 6 tribunais, diz a manchete, 6 tribunais, 16 desembargadores e 7 juízes afastados no esquema de venda de sentenças no país. Olha, isso realmente você usou a palavra certa, né, Raíssa? É um escândalo, né? É inadmissível, é chocante que a gente vem falando sempre, né, que os militares, né, as Forças Armadas, são pagas pela sociedade brasileira, eu, tu, ele, nós, vós e eles, pagamos as Forças Armadas, os militares, para a defesa do país. Como é que quem é pago para fazer a defesa do país, né, usa sua energia, o seu poder para tentar destruir a democracia brasileira, né, para dar golpe, né, de Estado? Isso é lamentável. Da mesma forma, é um escândalo e é lamentável que juízes, desembargadores que são pagos pela sociedade brasileira para fazer justiça, aliás, regiamente pagos, né, cheios de penduricalhos, que eles usem o seu poder de justiça para cometer injustiças e para enriquecer à custa do dinheiro público, né? Vender sentença é uma das coisas mais ignóbeis que me vem à mente. Eu acho assim, sabe, é você vender a alma ao diabo para toda a eternidade, né? E o Estadão tem feito um ótimo trabalho nisso, tem feito um rastreamento, particularmente a Pepita, né? Nossa Pepita, que é uma ótima repórter, e você já tem aí venda, né? A investigação de venda de sentenças na primeira instância, ou seja, nos juízes ou em tribunais regionais, ou seja, desembargadores, em 6 estados. Aí são 3 do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Tocantins, 2 no Sudeste, São Paulo e Espírito Santo, e 2 no Nordeste, que são Maranhão e... Qual é o outro? Maranhão e... Opa, esqueci. Maranhão, mas enfim, além de todos eles, também você tem venda de sentenças, já com gente, inclusive, afastada e tudo na Bahia, né? Praticamente todo o Tribunal de Justiça da Bahia
sabe, foi afastado por venda de sentença. E você também já tem funcionários do STJ, Superior Tribunal de Justiça, também afastados por venda de sentença. Então, é um escândalo que dói na alma da gente, porque são pessoas que trocam a honra, a responsabilidade, o seu dever com o seu país em troca de dinheiro. Sabe, imoral. Essa gente devia, inclusive, se tratar num psiquiatra, né? O que os filhos e netos, né, e bisnetos vão achar disso tudo? É isso aí. E Tocantins está na lista também, né? É isso? Tocantins. Não, Tocantins eu falei, porque eu falei os 3 do Centro-Oeste. Então aqui é Mato Grosso, então, Mato Grosso do 6, Sul. Tá certo, tá eu certinho. Falei todos. É um do Nordeste que é o Maranhão, é isso? É isso. Tá feita a checagem, é exatamente isso. Você citou certinho. Então eu tinha falado todos, mas eu achava que eram 2 do Nordeste. É porque, no fundo, a gente está falando de 6 investigados agora, mas eu incluo sempre a Bahia, porque a Bahia já é um caso notório, famoso, né, de venda de sentença. Liane, falando um pouquinho aqui dos nossos vizinhos, os uruguaios que foram às urnas ontem para o segundo turno das eleições presidenciais, elegeram com uma pequena margem o Yamandu Orsi, um professor de história de 57 anos, representante da Frente Ampla de Oposição. Ele derrotou Álvaro Delgado e filiado, né, ao Partido Nacional da Aliança Governista, e ele vai assumir em 1º de março, né, o governo do agora presidente Luiz Lacalle Pou. Queria que você falasse um pouquinho, a partir até do que ele disse nessa manifestação aos seus eleitores. Vamos ouvir. Hay otra parte de nuestro pueblo que, como nosotros hace un tiempo, hoy están con otro sentimiento. Que sigan abrazando las banderas y las ideas, porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor y, por sobre todas las cosas, una república democrática. No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas. Fazendo um discurso agregador, né, também para quem abraçava outras bandeiras. Olha, eu sinceramente tenho uma pitada de inveja do Uruguai, né? O Uruguai é uma democracia sólida, civilizada, né, em que você tem debates de ideias, você tem grandes políticos. Então, quando você vê a eleição uruguaia, você vê que era a centro-direita versus a centro-esquerda, os dois com propostas muito semelhantes, muito aproximadas, né, num debate de ideias mesmo. Ninguém ficou dando canelada, nenhum dos dois lados era corrupto, nenhum dos dois lados condenado, nenhum dos dois lados, como nos Estados Unidos, está envolvido em assédio sexual, em estupro, essas coisas horrorosas que estão acontecendo no mundo afora, né? Uma eleição com 2 bons candidatos, com propostas muito parecidas e muito sólidas, todas 2 baseadas na democracia, no Estado democrático de direito. O Lacalle Pou, que é o atual presidente, que é de centro-direita, fez um bom governo, um governo muito adequado, com posições muito firmes e democráticas em relação ao nosso continente, criticando a Venezuela, ora criticando o próprio Brasil, quando o Brasil ainda defendia o regime do Nicolás Maduro. Portanto, a democracia e a história, a República do Uruguai vai muito bem, obrigada. Lembrando que aqui no Brasil
quando o Bolsonaro estava disputando o segundo turno, né? Muita gente dizia, se o Bolsonaro ganhar, eu vou para o Uruguai. Virou um meme, né? Se o Bolsonaro ganhar, eu vou para o Uruguai. Mas por cima de tudo isso, paira uma figura icônica, uma figura que é um exemplo de político, que é considerado assim, o presidente mais pobre do mundo, que se chama Mujica, né? O José Mujica, que é um personagem, uma figuraça, foi um presidente de esquerda, mas muito moderado, muito acolhedor, generoso, inclusive no convívio com a oposição, e que começou a vida como guerrilheiro contra a ditadura uruguaia, mas foi se adequando e é um grande democrata, um homem que muito preocupado com a justiça social, com a inclusão social, e que hoje já com quase 90 anos, eu acho que ele tem 86, ele está com câncer de esôfago, mas ele foi o grande vitorioso, o grande apoiador do vencedor no Uruguai. O Uruguai, vale a gente estudar o Uruguai, porque é pequenininho, mas é um bom laboratório de como pode dar certo. Muito bom.